Olá, eu sou o reverendo Marcos Ocanha e eu trago uma mensagem do profeta Miqueias sobre o Natal. Ele anunciou o Natal em sua profecia no período do 8º século antes de Cristo. O milagre do Natal. Cristo é o milagre do Natal. O milagre do Natal, Cristo, da humilhação à esperança. O texto de Miqueias, capítulo 5, verso 1 a 6, assim nos diz: Reúna suas tropas, ó cidade das tropas, pois há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso, os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então, o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Quando os assírios invadirem a nossa terra e marcharem sobre as nossas fortalezas, levantaremos contra eles 7 pastores, até 8 líderes escolhidos. Eles pastorearão a Síria com a espada e a terra de Nimrod com a espada empunhada. Eles nos livrarão quando os assírios invadirem nossa terra e entrarem por nossas fronteiras. Em tempos de humilhação, como o que Israel fora submetido, Deus revela seu plano eterno em Jesus, o Messias que transforma crises em esperança e oferece paz e vitória para o seu povo. Você já passou por momentos em que parecia estar cercado por crises, humilhado por situações que você não podia controlar? Talvez você tenha enfrentado problemas financeiros, de saúde ou emocionais que deixaram você sem esperança. Em momentos assim, é difícil acreditar que algo bom possa surgir. O texto de Miqueias nos leva a um tempo em que Judá estava enfrentando um cerco devastador. A nação estava humilhada e seu líder, o juiz de Israel, foi publicamente desonrado. Mas em meio a esse cenário sombrio, Deus anuncia uma promessa surpreendente: a vinda de um rei de Belém que traria paz e vitória definitiva para o povo de Israel. Hoje, veremos como Deus transforma a humilhação em esperança ao revelar seu plano eterno em Jesus Cristo, o Messias prometido. A humilhação do povo de Deus. Miqueias capítulo 5, verso 1. Judá estava cercado pelos inimigos e a liderança do povo foi desmoronada ou desmoralizada. Ferir com a vara a face do juiz de Israel era um ato de desonra e humilhação extremo. Isso simbolizava
a vulnerabilidade do povo diante de seus opressores. Muitos de nós também enfrentam momentos de humilhação em nossa vida. Talvez você se sinta desamparado diante de crises familiares, profissionais ou espirituais mesmo. No entanto, é nesses momentos que Deus trabalha de forma surpreendente nas nossas vidas. Imagina uma cidade cercada, sem recursos e sem esperança. Esse era o cenário de Judá. Talvez vocês se veja cercado por problemas, sem soluções. Mas Deus não abandona seu povo. E Deus também não abandonaria você. Com isso, Deus faz uma promessa. Deus nos dá a promessa do rei de Belém. Miqueias capítulo 5, versos 2 a 4, nos mostra que de Belém, Efrata, uma cidade pequenina, viria daquela que daria à luz o Salvador, o Redentor, o líder, o pastor das ovelhas e que nos daria essa vitória. Veja bem, a esperança nasce onde menos esperamos, em um lugar humilde e aparentemente insignificante, como era Belém. Deus faz nascer a esperança para o povo de Israel. E Deus fez nascer a esperança para o seu povo hoje, para nós. A escolha de Belém é um lembrete do padrão de Deus. Ele exalta os humildes, mas abate os orgulhosos, os soberbos. Belém Efrata, pequenina demais para figurar entre as cidades de Israel, entre as famílias de Judá. Jesus, o rei prometido, veio de um lugar pequeno, mas sua origem humilde o torna eterno e eternizado no coração das pessoas. O governo do Messias não é bélico. O governo do Messias não é ditatorial. Não é um guerreiro violento. O governo do Messias é pastoral, garantindo segurança e paz para o seu povo. Ele apacentará o seu povo com a força do Senhor. Jesus não é apenas um governante, é também um pastor que guia, que protege, que cuida do seu povo. Há um contraste enorme entre Belém e Jerusalém. Enquanto Jerusalém era a grande capital, Belém era apenas um vilarejo insignificante. Mas Deus escolhe o pequeno e humilde para manifestar seu grande plano. De Belém viria o Rei Eterno, aquele que verá e aquele que terá origens desde os tempos antigos, que remonta a Davi, o grande rei Davi, que também nasceu na pequenina cidade de Belém. Como uma pequenina cidade como aquela pode comportar tão grandes reis como Davi e agora como Jesus? Isso é por causa da lógica do padrão divino.
Deus exalta os humildes, mas Deus abate e humilha os exaltados. Essa promessa se cumpre plenamente em Jesus Cristo. Ele nasceu em Belém, uma cidade pequena, mas sua origem é eterna, pois ele é o Filho de Deus, do eterno Deus, que veio a nós para guiar o seu povo na vitória sobre os seus inimigos. Deus não age segundo as expectativas humanas. Ele escolhe o pequeno para confundir o grande, o humilde para exaltar seu poder. Assim como Jesus nasceu em Belém, Deus pode usar as situações mais improváveis da vida para manifestar a sua glória na sua vida. A vitória de Deus é definitiva através do Messias. A vitória do Messias é definitiva. Miqueias capítulo 5, versos 5 e 6 narram isso para nós. A paz e a vitória são garantidas pelo poder e soberania do Messias, do Salvador. Diz o texto em Miqueias capítulo 5, verso 5: e ele será o da paz, ou ele será a nossa paz. Jesus é a paz em pessoa, o único capaz de trazer estabilidade duradoura. Ele será a nossa paz. A paz que Cristo oferece não é circunstancial, mas transformadora. O Messias derrota os inimigos e liberta seu povo. Diz o texto: quando a Síria entrar na nossa terra, o Messias liderará seus pastores e pastoreará os assírios, o seu povo, todos. A vitória não depende da força do povo, mas da intervenção divina através do Messias, o Salvador, o Redentor, o Libertador. Sempre que o povo de Deus for ameaçado de extermínio, Deus os capacitará a levantar uma superabundância de líderes. 7, 8 pastores e líderes contra seus inimigos. 7, 8 é uma maneira hebraica convencional de indicar muitos, ou mais do que o suficiente. Deus, na pessoa do Messias, levantará guerreiros, pastores, mais do que o suficiente para conduzir o seu povo diante de ameaças que se levantam contra nós, povo de Deus. A vitória sobre os inimigos se dará certamente. A Síria aqui representa qualquer inimigo que ameace o povo de Deus. A promessa é clara. Sob a liderança do Messias, o povo não apenas resistirá, mas triunfará sobre seus inimigos. Jesus não apenas traz paz, ele é a paz. Quando entregamos nossas vidas a ele, recebemos não apenas vitória sobre os problemas temporais que advêm sobre nossas vidas, mas a garantia de uma vitória eterna, espiritual, eterna.
Deus usa momentos de humilhação e fraqueza para nos moldar e nos conduzir ao centro da sua vontade. Reconheça que suas crises podem ser oportunidades para confiar mais em Deus. Submeta sua vida ao governo do Messias, Jesus Cristo. Ele é o Rei prometido, que veio para trazer paz ao seu coração. Hoje é o dia de confiar completamente nele, entregar plenamente sua vida a ele. Jesus é a garantia de que nossas crises nunca têm a última palavra. Não são os inimigos que declararão o nosso fim. Não são as circunstâncias que determinarão a nossa condição de vida. Não são os problemas de saúde, financeiros, familiares, quaisquer que sejam, que imporão sobre nós uma sentença. A última palavra é sempre de Jesus. Sua paz e soberania nos dão segurança para enfrentar qualquer desafio que vem sobre nossas vidas. A humilhação de Judá aponta para a humilhação de Cristo na cruz. Ele foi humilhado, foi ultrajado de todas as formas possíveis. Mas a promessa do Messias em Belém se cumpre também em Jesus, que é o Rei eterno, a nossa única fonte de paz e vitória. Ele triunfará sobre os nossos inimigos na cruz. Ele conduzirá o seu povo na vitória. Afinal, ele mesmo chama os seus discípulos e diz a eles: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus nos abençoe nesse dia natalino. E que, se hoje ainda houver algum sentimento de humilhação sobre nossas vidas, olhemos para o autor e consumador da nossa fé, Cristo, Messias, aquele que nos dá esperança.